Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por este período que estamos agora entrando na residência dos teus filhos, na intimidade dos teus filhos, para juntos podermos cultuar o teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, venha iluminar a nossa mente, venha clarear o nosso entendimento, para que tenhamos um culto abençoado, que essa live seja uma live abençoada, Senhor, para que mais tarde muitos possam ter um encontro com a Tua Palavra, ter um avivamento através dos versículos que nós vamos ler, porque a Tua Palavra é viva e ela jamais volta sozinha. Abençoa os Teus filhos agora, aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão adoentados, enfim, todos, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção para que a Tua orientação esteja sempre sobre nós neste momento de angústia, de luta, de dor que estamos passando, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos a respeito dessa questão de como vai ser no céu, se vamos nos conhecer ou não, se vamos ter a mesma identidade no céu. E eu tentei explicar que sim, que no céu, lógico que nós vamos lembrar quem é Jesus, vamos lembrar que tipo de vitória nós tivemos. Nós não vamos chegar no céu alienados, sem saber o que está acontecendo, igual um indivíduo que acorda alienado de tudo, sem saber o que está acontecendo. Não, nós vamos lembrar, lógico, mas a nossa lembrança será uma lembrança totalmente diferente da lembrança humana, porque a própria Bíblia diz que tudo que é tranquilo, tudo que traz paz, tudo que traz alegria, é o que devemos ocupar nossa mente. No céu teremos a mente transformada, vamos pensar apenas nas maravilhas do Senhor Jesus. Eu disse também que no céu nós vamos ter muito trabalho. E aí teve gente que ficou indignada, me escreveu, disse: que é isso, pastor? O céu é lugar de gozo, mas como se o trabalho não fosse gozo. O próprio apóstolo Paulo fala da sua alegria em fazer a obra de Deus. E eu quero dizer a você que eu tenho alegria. Para vocês terem uma ideia, eu estou trancado aqui nesse apartamento já nem sei quanto tempo, já perdi noção do tempo, né? E a minha alegria é esse momento que eu tenho aqui nessa live com vocês. A minha alegria é ver alguns amigos, é conversar no WhatsApp, no Facebook, porque é o nosso contato, nossa alegria, falar de Jesus, ensinar a Bíblia. Então, se esse prazer aqui já é um prazer, trabalhar para Jesus aqui já é prazeroso, imagine depois do corpo glorificado, com o corpo dos anjos, nós podemos ajudar o Senhor no seu reinado. Vamos trabalhar no reinado do Senhor, vamos reinar com Ele, vamos trabalhar no louvor da sua graça, do seu trono, que a Bíblia diz, nós seremos como os sacerdotes, nós nos assentaremos para louvar, enfim, será uma maravilha. Então, falamos também a respeito do corpo, que é um corpo angelical, um corpo transformado. Esse corpo carnal não entra no céu, esse corpo feito de sangue, de carne, de osso, ele será transformado num novo corpo, num corpo de glória, de esplendor, né? Alguns estão dizendo um corpo de luz. Eu tenho um pouco de cuidado com esse negócio de corpo de luz, porque veio lá de uma outra linha de pensamento que não é a nossa, né? Corpo de luz, todos os seres criados por Deus são de luz. Infelizmente, alguns preferiram as trevas e caminharam para o caminho da escuridão, que é a ausência de Deus. Não existe trevas, o que existe é a ausência de luz. Assim como não existe frio, o que existe é a ausência de calor. Então, quanto mais longe da luz, mais trevas. Quanto mais longe de Deus, mais escuridão você tem. Então, nós que somos da luz, vivemos na luz. E o texto que nós lemos, que deixou tantas dúvidas, foi exatamente o capítulo 20, versículo 19 a 29, onde fala que Jesus entrou, estando todas as portas fechadas, e nós comentamos sobre isso. Porta fechada, tudo estava trancado, janela trancada, e de repente Jesus apareceu lá dentro. Também comentamos o texto do caminho de Emaús, que os discípulos caminharam com Jesus durante algum tempo, sem perceber que era Jesus. Por quê? Porque Jesus já estava ressurreto, seu corpo já estava diferente daquele corpo humano, carnal, comum que ele carregou, embora algumas características o lembrasse, né? Porque vejam que ele diz: toque aqui, veja se eu não tenho as chagas, veja aqui se eu não tenho as feridas. Então, algumas coisas vão lembrar que nós somos quem somos, né? Assim como no Monte da Transfiguração não houve apresentação, ninguém disse aquele lá é Moisés, aquele lá é Elias, mas Pedro ficou sabendo de alguma forma espiritual, eles ficaram sabendo quem é quem. Então, vamos tocar isso para frente, porque nós vamos agora entrar no ponto que é crucial para nós. Estamos falando sobre arrebatamento.
É lógico que tem muitas perguntas sobre o anticristo, se ele vai ser um judeu, se já estamos vivendo a preparação para o anticristo. Sim, tudo isso nós vamos falar, vamos conversar sobre isso. Já estamos vivendo sim, tudo indica que o mundo já está preparado. Alguém disse, esse problema dos Estados Unidos com a China, isso pode gerar um atrito mundial. Pode, eu não estou dizendo que vai, nem estou dizendo que estou dizendo que pode. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar, ele vai trazer uma certa paz para a terra. Ele vai ser um salvador da pátria. Ele vai ser alguém que vai solucionar problemas. Em compensação, ele vai fazer um pacto mundial, de ser ele o único líder mundial. Ele vai ter ao seu lado um profeta, chamado falso profeta. Tudo indica um grande líder religioso, dando a ele toda a autoridade. Então, ele é o anticristo, ao lado dele vai ter o falso profeta, e todo o sistema de comunicação, de computador, de internet, vai estar todo mundo do lado dele. Então, nós temos 3 coisas estabelecidas na Bíblia. A palavra ícone, que se refere à besta, a espírito, a selo, a imagem da besta, a palavra ícone, hoje nós conhecemos, e na época não era nem falado dessa palavra, é uma palavra grega que tem a ver com aquele íconezinho que você clica e a imagem aparece. Pois é, já era falado isso, e João usa exatamente esse nome lá em Apocalipse, mas nós vamos ler isso daqui a pouco, daqui a mais uns dias. Vamos nos deter hoje no que é gostoso para nós, no que é mais importante para nós, que é o arrebatamento da igreja. Certo, queridos? Então, o arrebatamento da igreja, esse momento crucial, nós vamos passar pela grande tribulação, como algumas correntes teológicas dizem que sim. Eu já prometi que vou ler os textos que eles afirmam e depois vocês vão chegar à conclusão se eles estão errados ou certos, mas a nossa intenção aqui não é falar mal de ninguém, não é dizer que a igreja de alguém está errada ou certa, não é dizer que a nossa igreja é a melhor de todas, não. Nossa intenção aqui é ensinar a palavra de Deus, ensinar o que a Bíblia diz. E se você quiser aceitar, amém. Também, se não quiser, eu não quero contenda, não quero confusão com ninguém. Eu vou continuar crendo do jeito que eu entendo na palavra de Deus, até que alguém me prove dentro da palavra de Deus que eu estou errado. Se você quiser me provar dentro da palavra de Deus e me convencer de que eu estou errado, eu me curvo à sua sabedoria. Caso não, não vou ficar debatendo, porque não há por que a gente querer disputar quem sabe mais. Eu não estou disputando nada, na idade que eu estou, já não preciso mais, sabe, demonstrar mais nada. Eu acho que o que eu tinha que demonstrar, eu já demonstrei. Então, meu intuito aqui não é demonstrar nada, é apenas cultuar ao Senhor e fazer aqueles que são a minha igreja, a igreja onde eu congrego, a igreja onde o Senhor me colocou como líder, aos meus alunos, aos meus amigos, aqueles que estão afastados por tantos quilômetros, quem sabe em todos os lugares, onde possam estar ligadinhos conosco, e se querem ler a Bíblia com a gente, se querem participar desse estudo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos lá, eu estou dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E como eu me baseio? Olha só, se a igreja ela tem a luz, ela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. É o apóstolo Paulo falando, é a Bíblia Sagrada falando, não sou eu que estou inventando, não é a teologia de alguém que está... Não, nós estamos lendo Bíblia, não estou seguindo aqui o conceito de ninguém, estou lendo a palavra, e a Bíblia diz que a ira de Deus, ela vai vir do céu para toda a impiedade do planeta Terra, para todo ser humano que está detendo a verdade e está propagando a mentira. Aí entra aí os nossos políticos, entra um monte de gente aí no lugar. Ainda o apóstolo Paulo no capítulo 2, aos romanos também, por que ele escreve tanto aos romanos? Porque o último império que vai surgir na Terra vai acompanhar o contexto do Império Romano. Quando eu estiver falando do tempo do Anticristo, eu vou explicar para vocês, na visão de Daniel, as duas pernas que se separam, né, os dois reinos que são... os dois reinos romanos, um em Roma e uma lá em Constantinopla, o reino grego e o reino romano propriamente dito, né, que são todos conexões romanas da igreja, tanto a ortodoxa grega quanto a católica romana, são todas elas, mas veja o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 5.
Mas segundo a tua dureza de coração impertinente, acumulas para ti a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Agora veja, eu vou ler de novo, tá? Mas, segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então vejam, o justo juízo de Deus virá sobre a terra com a ira de Deus. Meu Deus, já imaginou um Deus como o nosso irado? Já imaginou o Deus que criou o céu e a terra irado? Assim como lá nos dias de Noé, que ele se irou e mandou uma inundação e acabou com tudo, matou todo mundo, só salvou uma família. Agora ele quer salvar a igreja. E agora a ira dele vai cair sobre todas essas pessoas que estão vivendo num mundo de imundície, num mundo que profana a sua palavra, num mundo que zomba, que faz carnaval, que faz tanta coisa com o nome do Senhor, que deprecia as coisas sagradas, que não tem respeito pelas coisas de Deus. São homens vis, homens maus, homens que querem levar a família, querem destruir a família, que é a célula máter dada por Deus, a família, que é a primeira organização de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi o que Deus disse para Abraão. E agora, essa maldição desses últimos dias, tentando destruir a família, isso tudo não vai ficar por essas, sem ter uma punição. Vai haver uma punição. Então, por isso que o Paulo escreve tanto nesse contexto. Ainda no capítulo, na carta de Paulo aos Romanos, agora o capítulo 5 diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Note a preposição de mais o artigo a, da ira, e não a preposição em mais o artigo a, na, na, na ira. Então nós seremos salvos da ira e não na ira, certo? Nós não estaremos no acontecimento, nós estaremos tirados do acontecimento. É importante você entender isso. Então, logo muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se a ira de Deus se manifesta sobre todos os homens ímpios, nós seremos tirados dessa ira. Está bem claro que o apóstolo está explicando, mas ele continua ainda aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Olha o que ele diz, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Para guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, nos livra da ira vindoura. É a Bíblia que está dizendo, não vamos passar pela ira. A ira não tem nada a ver conosco. Nós não estamos esperando um Deus irado. Nós não somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele está irado sim, mas não conosco. Porque nós temos a salvação em Jesus Cristo. Nós somos da luz. Nós aceitamos o seu sangue. Nós confiamos no seu evangelho. Nós confiamos na sua palavra. Nós aceitamos o seu evangelho e cremos na sua vinda, certo? Então, por isso, seremos salvos dessa ira vindoura que está para vir sobre a terra, certo? Agora, ainda em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Veja, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação alcançada mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão percebendo aqui, mais uma vez, hein? A ira não tem nada a ver conosco. A ira não é uma coisa que será para nós. Nós seremos salvos deste momento de ira que há de vir sobre a terra. Amém, pessoal? Tá dando para entender já?
repetindo o versículo 9 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Repetindo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então está bem claro isso. A ira de Deus vai se manifestar contra o homem ímpio, mas nós não temos nada a ver com essa história. Nós seremos tirados antes. Então diga, eu serei tirado antes. Diga, aleluia, eu serei tirado antes. Assim como Ló foi tirado antes, assim como Noé entrou na arca antes, assim como Enoque foi arrebatado antes. Eu quero estar na presença do Senhor antes. Então, Enoque foi arrebatado antes, Ló foi tirado antes, Noé foi tirado antes, todos foram avisados das coisas que estariam para acontecer sobre a face da terra. Amém até aqui, pessoal? Então, essa ira de Deus que está para acontecer, a igreja não tem nada a ver com essa história. A igreja não tem nenhum compromisso com ela e ela não tem nada a ver conosco. Embora na teologia de outras religiões, que eu nem posso chamá-las de evangélicas, eles dizem que a tormenta que vai fazer com que nós sejamos restaurados. Não, nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo como um sacrifício completo, sem precisar de nenhuma outra coisa além. Então eu não preciso de deixar de usar não sei o que para poder ser salvo, eu não tenho que fazer não sei mais o que, eu não tenho que, como algumas religiões dizem que tem que botar a garrafa aqui, a garrafa lá, ir para a onda e não sei mais o que, porque o sangue de Jesus não é suficiente, então tem que deixar a roupa desse jeito, ou a roupa daquele outro, o cabelo tem que ser assim assado, porque senão não vai ser salvo. Não, nós cremos que o sangue de Jesus é suficiente, e nós só precisamos agora ter uma vida íntegra. Não adianta nada você ter coberto de terno e gravata e o coração está cheio de podridão, um sepulcro caiado, né, conforme a palavra de Deus nos diz. Amém, queridos? Agora nós vamos continuar. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Apocalipse 3, versículos 10 e 11. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Estamos lendo a palavra de Deus, não estamos inventando história, não estamos criando, não estamos forçando barra, estamos apenas lendo a Bíblia Sagrada. E olha o que diz a carta do apóstolo João, em nome do Senhor Jesus, né? A essa igreja tão importante que é a igreja de Filadélfia. Veja só o que ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Você está guardando a palavra de Deus? Eu estou guardando a palavra de Deus. Você tem certeza que você está pronto, guardando a palavra de Deus? Está preparado para o grande momento, guardando a palavra de Deus? Eu estou guardando a palavra de Deus. E eu estou ensinando a você a guardar a palavra de Deus, porque você tem que estar perseverando nesta palavra. Então, olha o que o texto diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei de novo, olha só, preposição de dado, mais a, hora da provação que há de vir sobre a terra. A provação que há de vir sobre a terra, a grande tribulação, onde os astros ficarão, né? Meteoros se chocarão com a terra, tsunamis, terremotos, vulcões e tantas outras coisas, e os homens indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, e o anticristo tendo que tomar poder, e vírus para todo lado, e uma revolução total, e os homens querendo guerra, até que eles vão eleger um que vai ser o representante mundial para trazer uma aparente paz. Vão fazer um pacto com esse indivíduo durante um período, pela Bíblia, 7 anos. Não sei se são os nossos anos solares ou não. Pode não ser, pode ser que seja, pode não. Mas o período é de 7. E no metade desses 7, esse indivíduo vai ser morto e ressuscitado. Ele vai ser ferido de morte. E a Bíblia diz que ele vai voltar à vida. Só que aí ele quebra o pacto que ele mesmo fez e Israel começa a ser perseguida e aqueles cristãos que ficaram no dia do arrebatamento não estavam prontos, não estavam preparados, não estavam atentos, não estavam guardando a palavra da perseverança. Então eles vão ficar. E naquele dia então eles vão ter que enfrentar o anticristo e a sua maldade. E
aí serão degolados, serão, enfim, só o sangue de Jesus mesmo para saber como é que eles vão se livrar dessa situação tão terrível, porque nós estamos anunciando para eles que há como você não precisar passar por essa maldição. Então, nós que somos da fé, nós que estamos vindo por amor. No outro dia eu ouvi alguém dando um testemunho: irmão, eu sou daqueles que vim pela dor. Não, você não veio pela dor, embora você tenha vindo por causa de uma enfermidade, mas você ainda está vivendo o tempo da graça, e o tempo da graça ainda é o tempo do amor, ainda estamos vivendo o tempo do amor. Você veio para Jesus pelo amor de Deus, a misericórdia do Senhor, que é a única condição de nós não sermos destruídos, mas a dor virá. Essa dor que vai impor, vai ser uma lei, uma regra, que todos terão que se ajoelhar, todos terão que se curvar. Essa ainda não veio, e ela virá, mas não é para nós. O texto está dizendo que nós não vamos passar. Então o texto diz assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eles serão experimentados, os judeus serão experimentados, os crentes fracos que ficarem serão experimentados. Mas você já está sendo experimentado agora, porque o Espírito Santo toca no teu coração e você já começa a se preparar e a se alegrar e começa a se revigorar e se reanimar, porque Cristo está voltando e Ele vem buscar a sua noiva, e você é essa noiva, nós somos essa noiva. E Ele diz: venho sem demora. Sem demora, Ele não vai demorar. Olha, parece que está demorando, mas Ele não vai demorar. Venho sem demora. E Ele diz uma frase muito importante, que eu já discuti algumas outras frases bem parecidas. Presta atenção que Ele vai insistir nessa frase: conserva o que tens, para que ninguém tome de você a sua coroa. Então, guarda, Deus já te deu. Ele pagou o preço naquela salvação, dando naquela cruz, dando a salvação através do Filho dele, que Ele doou por nós. E hoje recebemos através dele essa afirmação de que não passaremos pela maldição que está vindo sobre o planeta Terra. Estaremos no céu, estaremos gozando dos galardões que Ele tem para nós. Existem coisas estabelecidas, preparadas para nós. O tribunal de Cristo, onde o julgamento será feito das nossas obras para a distribuição do galardão. Também receberemos o próprio galardão em si. Teremos as bodas do Cordeiro. Depois teremos a ceia prometida com o Senhor, que Ele disse: não comereis mais deste pão, nem deste fruto, que é a Páscoa, até que eu venha e vocês possam comer comigo. Então nós vamos participar desta ceia maravilhosa. Enfim, todos esses contextos vão se cumprir ainda. Mas eu quero continuar falando sobre isso com você. Então, a igreja estará no céu na grande tribulação. Diga comigo: a igreja estará no céu na grande tribulação. Se puder, até escreva aí para você exercitar. A igreja estará no céu na grande tribulação. Você não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação é para os ímpios, é para Israel, é para essa terra que está cada vez mais vivendo na maldição, separada de Deus. Mas você não. Você foi comprado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que te garantiu a salvação. Então você está salvo, você está guardado, você está protegido, você está remido pelo sangue do Cordeiro. Vamos continuar lendo? Ainda Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos do 16 até o 18. Veja que eu não estou falando coisas de mim mesmo. Eu estou citando Bíblia, eu estou lendo Bíblia, para um pouquinho para explicar, mas volto para a Bíblia. Quem está falando é a Bíblia. Quem está falando é a palavra de Deus. E é agora Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Olha como é que Paulo se preocupava com essas coisas. Olha como é que os apóstolos se preocupavam com a volta de Jesus. Era a doutrina mais importante para eles, assim como tem que ser a doutrina mais importante também para nós. Temos que perceber que a visão da vinda de Jesus é a melhor visão de todas. Então temos que estar olhando para ela, prontos para estarmos com Cristo, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. A nossa visão não pode estar titubeando entre um caminho da esquerda e nem o caminho da direita. Não, nós temos que estar prontos, olhando para Jesus e caminhando sem pestanejar, sem se desviar de um lado para o outro. Tá certo? Então olha o que o texto diz
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Olha esse texto, juntamente com ele entre as nuvens. Então ele não vem na terra para a gente ficar na terra com ele, não. Quem pensa assim é uma outra doutrina de uma outra igreja que diz que é igreja, não sei se é mesmo. Mas nós não, nós cremos que somos igreja e estamos esperando o Senhor Jesus vir para nos levar. O noivo vem para buscar a noiva para o seu casamento, certo? Nós somos a noiva prudente, porque guardamos o azeite, estamos prontos para o casamento. As outras não, as outras estão lá pensando em outras coisas e o azeite está acabando, elas não estão nem percebendo. Mas nós estamos ligadinhos aqui com o Senhor, com o nosso cântaro cheio, com o nosso candeeiro cheio de azeite, porque nós não podemos perder esse momento, não podemos nem piscar os olhos, porque o noivo vai chegar e nós vamos ter que entrar no grande dia do Senhor. Amém, queridos? Então, ele vai nos levar nos ares, certo? E o texto continua, olha, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então diga para a pessoa que está triste, a pessoa que está amargurada, a pessoa que está cansada, a pessoa que está sentindo dor, a pessoa que está aí se sentindo desiludida, se sentindo enfraquecida, se sentindo constrangida já por tantas coisas que estão acontecendo neste mundo, diga para ela ser consolada, porque o Senhor prometeu que vai nos tirar deste mundo de horror. Quando as coisas começarem a ser totalmente destruídas, nós seremos levados, nós seremos poupados para esta grande festa que vai ter no céu, no grande dia do Senhor. Então diga isso para um para o outro, consolai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros, porque esse grande dia vai chegar. Estamos esperando por ele. O grande dia do Senhor vai ser uma grande festa, vai ser uma grande alegria. Nós todos no céu para festejarmos. Vamos fazer agora, não vamos mais citar essas coisas, não vamos mais tocar nessas coisas, porque já estamos conscientes de que o arrebatamento da igreja está sendo dito aqui, e nós cremos nesses textos. Então seremos levados antes da grande tribulação, antes da maldição que virá sobre o mundo, antes das grandes coisas que sobreviverão à terra. Certo, queridos? Amanhã nós vamos trabalhar as correntes que falam sobre as teologias apocalípticas. Então, correntes que falam sobre as questões de Apocalipse. Algumas correntes são bem definidas naquilo que já diz e o próprio nome já diz. Então, existe uma corrente chamada corrente pós-milenista. O que é a corrente pós-milenista? Eu só vou citar essa corrente, depois a gente vai falar sobre os textos e por que eles creem nisso. Nessa corrente, eles creem que o milênio já está acontecendo, que nós já estamos no milênio, que já estamos no reino de Deus. Se você perguntar para um católico quando é que Cristo vai reinar, ele vai dizer, nós estamos em 2020 do ano Domini, ano do domínio do Senhor. Então, em vez de ser um milênio só, já são 2000 e já está passando, já está indo para o terceiro milênio. Eles creem que já está no reino de Deus, já estamos vivendo o reino de Cristo. Como que estamos vivendo o reino de Cristo? Com tanta atrocidade, com tanta peste, com tanta mortandade, com tanta assolação, com tanto crime, com tanta pouca vergonha acontecendo no mundo. Isso é reino de Cristo? Aí a gente usa aquela frase que a gente escuta e acha bonitinho, Deus está no controle de tudo. Meu querido, Deus está no controle de tudo? É Deus que está no controle? Ele está fazendo exatamente o que Ele quer? Exatamente conforme ele gostaria? Não, Deus abandonou esse mundo, as suas próprias paixões, para que as coisas fossem acontecendo cada vez de mal a pior, para que um dia eles pudessem voltar a se arrepender dos seus pecados, mas eles não se arrependem. E Deus simplesmente permite que as coisas aconteçam. Os ais e as pragas foram anunciados,
foram pregados, nós falamos de Jesus o tempo todo, mas eles não querem saber, não querem saber. Então, não tem como Jesus estar dando a sua autoridade para que essas coisas aconteçam, porque a autoridade já foi dada. Por exemplo, eu morei num apartamento que não era meu, graças a Deus esse aqui já é meu, ainda não, estou pagando, né? Mas o outro era alugado, certo? Tinha um proprietário, mas esse proprietário assinou um contrato comigo e durante o tempo que eu estivesse lá morando, a chave estava no meu comando. O contrato foi assinado e enquanto eu estivesse lá, ele não podia entrar, porque quem mandava no apartamento era eu. Eu é que tinha que cuidar do apartamento. Eu é que autorizava quem entrava no apartamento ou não, embora o apartamento fosse dele. Então ele tem a posse, ele tem todo o poder sobre o apartamento, mas ele não tem autoridade sobre o apartamento enquanto o contrato estiver no meu nome. O contrato estando no meu nome, eu fico ali enquanto houver contrato. Se o contrato acabar, eu tenho que fazer um outro contrato, mas ele não pode terminar esse contrato, senão ele paga multa. Por quê? O contrato foi fechado e a autoridade é de quem assumiu o contrato. Quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem: você vai dominar sobre os peixes do mar, você vai dominar sobre as aves do céu, você vai dominar sobre os animais da terra, você vai ser o dominador de tudo. Mas o homem não quis dominar, o homem preferiu deixar o diabo dominar, com o diabo enganando ele, enganando Eva, fazendo ele duvidar da palavra de Deus. E com isso, o mundo entrou para o pecado afastando o homem de Deus, fazendo separação. E Deus agora está querendo que esse homem se revolte contra ele, a favor dele, que o homem se volte para ele. Mas como Deus fez? Deus mandou profetas. Deus mandou videntes, Deus mandou muitas outras coisas, mas eles matavam os profetas. O próprio Jesus diz: Jerusalém, terra que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês nunca quiseram. É uma prova do livre-arbítrio, é uma prova de que, infelizmente, Israel não aceitou o seu Messias. Jesus veio para os seus, para eles, mas eles não receberam. Mas graças a Deus, todos aqueles que o receberam, como nós o recebemos, fomos feitos filhos de Deus. Então essa corrente crê que não vai haver milênio, só vai haver juízo final, e eles creem dessa maneira. Existe também a corrente amilenista, que não crê em milênio. Para eles vai haver logo o juízo final, sem milênio, sem nada. Então, as profecias a respeito de Israel são coisas que já passaram, não dizem respeito mais para a gente. Israel perdeu o direito de reinar, Israel não aceitou o pacto anterior, então se perdeu, quebrou, agora estamos numa nova aliança, e o Antigo Testamento já era, não vale mais nada, já passou. Então, para eles, nada disso é importante. Então, esses dessa religião, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, inclusive, estão por aí, dizendo que são pastores e tudo, estão dizendo que não tem. No Antigo Testamento já foi, não vale mais nada. Alguns textos do Novo Testamento eles também não aceitam, porque é contra o que eles fazem, mas eles estão pregando por aí, enganando as pessoas. Então, para eles, não vai ter milênio nenhum, não vai ter reino de Israel. Pelo contrário, a maioria deles são até antissemita, não gostam de Israel. Quando você diz que Israel vai reinar, eles não gostam, eles ficam irados. Teve gente que já ficou bravo comigo, que eu tive que excluir do meu Face, porque me desrespeitaram, entraram com palavras bem grossas, bem de baixo calão, porque eu disse que Israel ia reinar sim, e eles ficaram indignados, não tinham condições bíblicas para discutir, partiram para uma ignorância total, e eu tive que excluí-los, né? Porque é assim que eu faço, eu não vou ficar debatendo boca com ninguém por causa de Bíblia, porque não vai levar ninguém a nada. O próprio apóstolo diz que nós não devemos entrar em vãs discussões, em vãs debates que não levam ninguém a nada. Então essa corrente não crê no milênio. Mas existe uma outra corrente, que é a corrente pré-milenista. A corrente pré-milenista é a corrente que eu particularmente pertenço e defendo, é a corrente que diz que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do milênio, certo? Depois disso, existem também outras 3 correntes. A corrente pós-tribulacionista, aí já é tribulação, tá? Que diz que a igreja tem que passar pela grande tribulação para ser purificada.
A corrente médio-tribulacionista, que diz que a igreja tem que passar pela metade da grande tribulação para depois acordar e reconhecer Jesus como Salvador. Como se hoje nós estivéssemos dormindo o sono da indolência e não tivéssemos a palavra nem o Espírito Santo para nos mostrar a verdade. E a corrente a qual eu defendo e eu aprendi durante toda a minha vida, que é a corrente pré-tribulacionista, que diz, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então nós somos pré-milenista, pelo menos eu sou, o problema é seu, se não quiser ser, também não vai me xingar lá no Face, pelo amor de Deus. Pré-milenista, Jesus vem antes da grande tribulação. Pré-milenista, Jesus vem antes do milênio. Pré-tribulacionista e pré-milenista. Tudo pra gente é pré, porque nós somos avisados antes. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus ungidos. Eu creio nesse texto. Amém, queridos? Então amanhã nós continuaremos falando sobre essas correntes, né? E vamos falar mais a respeito de Jesus. E eu espero você aqui amanhã às 20 horas, né? Então já estamos conseguindo